Bom, pessoal, boa tarde. Que felicidade estar aqui com vocês mais uma sexta-feira, né? Já interagiram bastante. É a despedida da Vivi hoje. Tá todo mundo aqui meio assim, não triste, né? Tá todo mundo feliz por eles, mas vai ser o último Papo de Silva que eles vão estar aqui com a gente. Então, já tem uma energia diferente. Hoje o treinamento é bem importante de posicionamento, como as meninas já adiantaram. Eu espero que de alguma forma seja bem útil para vocês. Posicionamento tem relação com tudo que a gente faz dentro da do Terra. Então, se a gente não tem consciência das regras e de tudo que a gente pode aproveitar ali do manual do consultor com relação à nossa estrutura, consequentemente, o nosso negócio não flui da melhor forma que ele poderia. Então, estou bem feliz de poder trazer esse conteúdo para vocês, junto com o Pedro. A gente preparou esse treinamento, pensamos várias formas que poderia dar certo, como a gente podia interagir mais com vocês. Então, interajam com a gente se vocês quiserem pelo chat. A gente está lendo tudo aqui, temos algumas telas para olhar tudo que vocês estão falando. E espero que vocês gostem, gente. Vou passar a bola aqui para o Pedro. E se tiverem alguma dúvida, vão mandando aqui para a gente. Oi, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Então, hoje a gente vai aplicar aqui esse treinamento de posicionamento. Eu e a Larissa, a gente preparou esse material pensando em algumas dúvidas, né, que vocês têm em comum. E não só também para responder dúvidas, porque já teve outros treinamentos do posicionamento, mas a gente está no começo de ano, então é muito bom que nesse período você trabalhe estrutura na sua organização, organize ela, para que quando você começar a produzir mais volume dentro da sua organização, ele se torne um volume estratégico, né? Então, por isso que tem essa importância do posicionamento. E hoje nós vamos falar desses campos que vocês estão vendo aí na tela, de cadastros novos, clientes preferenciais e nativos. Aí a gente dá uma pausa aí, porque em exceções vai ser a Bianca e a Rayane que apresentará na próxima semana, tá bom? Então, vamos dar início. Eu daria uma dica antes para vocês. Para quem está conseguindo aí em casa utilizar duas telas, se possível, abre a sua organização, dá uma olhada na sua organização, porque a cada ponto que a gente vai falar das regras, de algumas mudanças, a gente vai dar alguns toques para vocês, talvez você já consiga visualizar isso na sua organização e já comece a ter alguma ideia. Nossa, eu vou fazer isso, vou falar com a minha gerente de contas. Então, se você nesse momento está conseguindo, tem essa disponibilidade, abre aí a sua organização para você olhar esse treinamento, mas visualizando ali um ponto estratégico dentro da sua organização, tá bom? Qualquer dúvida, podem colocar aí no chat, que dependendo a gente consegue responder para vocês, tá bem? Então vamos lá. Isso aí, gente. Então, já para começar aqui o nosso treinamento, como nós temos esses blocos aqui de conteúdos que o Pedro mencionou, por que que é importante a gente falar sobre as regras e por que que esse treinamento tem um foco específico nisso? A Doterra é um negócio de vocês, é a forma como vocês vão trabalhar pelos próximos anos, a gente espera que isso seja bem duradouro. E todo consultor de bem-estar aqui dentro da empresa tem um histórico. Então, qual a importância da gente seguir as regras antes de passar por uma exceção e de tentar realmente visualizar isso dentro da sua equipe? Inclusive, foi uma ótima sacada que o Pedro trouxe aqui, né, de vocês abrirem a árvore gráfica de vocês e já tentarem identificar esses cenários conforme a gente for falando, porque essas regras elas estão aqui para que elas sejam utilizadas sempre em primeiro lugar e uma exceção seja só em último caso. Porque sempre que a gente solicita uma exceção, né, solicita uma coisa que está fora aqui da política, isso pode manchar o histórico de consultor de vocês. Então, esse treinamento ele é bem importante e a gente já vai começar falando um pouquinho sobre os cadastros novos e como eles podem ser úteis para a estruturação da organização de vocês. Exato, Larissa. E eu vou contar aqui um cenário que eu acredito que muitos estão passando por isso. Até coloca aí no chat. Quem está com uma situação assim, já deve até estar trabalhando com seu gerente de contas. Vocês têm alguém na organização que essa pessoa desistiu? Ou você vê que ela está caminhando para desistir, não está trabalhando com aquele mesmo engajamento que você precisa, né? Primeiro, eu vou contar aqui algo para vocês. Os mesmos líderes que levaram vocês a uma qualificação de silver, aquelas pessoas que vocês conseguiram formar, trabalhar isso com ela, nem sempre essas mesmas pessoas vão levar vocês a um gold, certo?
Eu sempre gosto de comparar no mundo dos esportes. Exemplo, um time de futebol. Você tem ali o goleiro, o atacante, o zagueiro. São posições, né, que contemplam ali um time de futebol. Só que muitas vezes tem um jogador que ele é vendido, um jogador que ele é emprestado. Por algum motivo ele sai daquele clube. E aqui, praticamente, é esse mesmo modelo. Porque você tem a posição de negócio. Os três elites, né, que formam ali o silver, os três premiers que formam ali um gold, mas nem sempre serão as mesmas pessoas, e sim as mesmas posições, ok? Então, é comum que durante um ciclo ali de negócio as pessoas tendem a desistir. E quando você precisa trocar uma posição, é muito importante que você esteja fazendo uma campanha trabalhando cadastros, né? Porque você vai conseguir fazer as mudanças de posicionamento dentro desses cadastros novos. Então, vou pegar uma pessoa aleatória que eu estou visualizando aqui na tela. Então, exemplo, alguém da minha organização, igual eu vi que muitas pessoas colocaram aqui, a Michele, a Josiane colocou aqui também, teve pessoas que desistiram. Exemplo, a Cláudia, alguém desistiu da organização dela, ou a Josiane, ou a própria Michele. É sempre importante esse trabalho que você está fazendo de cadastros novos, porque você pode pegar uma pessoa, um cadastro novo, ao cadastrar ele, né, você tem aquela janela de 14 dias para mudar o patrocinador dela. E você pode posicionar essa pessoa no mesmo nível do cedente, para que você consiga fazer essa transferência de contas. Porque, lembrando, para uma transferência de contas, o cessionário, que é quem vai assumir a posição, ele que precisa atingir alguns requisitos, tá bom? Não o cedente. E que requisitos são esses? Ele não pode ter rede, não pode ter linha descendente, certo? Não pode ter ninguém cadastrado, exceto em um ponto, que é o que a Larissa vai explicar mais à frente no cliente preferencial. O cessionário também, ele precisa ter o mesmo cadastrador e o mesmo patrocinador do cedente, de quem está cedendo a posição. Tá bom? Então, esses são os dos requisitos que o cessionário precisa atingir. Um outro ponto que você tem que observar é o seguinte: o cedente, a pessoa que está cedendo a posição, ela já está trabalhando como organização, ali tem bônus envolvido. O cessionário, é importante que você passe para o cessionário que ele precisa fazer um pedido com 100 PVs ou mais, porque ele vai ser transferido para aquela posição e ele já vai ter o seu pedido com 100 PVs ou mais para não prejudicar a bonificação dele, o bônus, tá bom? Uma outra coisa que eu sempre recomendo para vocês, fiquem atentos quando é um cadastro novo, que você vai utilizar essa pessoa para uma transferência de contas. Por quê? Um LRP, quando você forma um LRP, ele passa a valer no mês seguinte, certo? Só que, quando você cadastra uma pessoa e essa pessoa tem o seu pedido de cadastro com 100 PVs ou mais, e você faz uma transferência com aquele cadastro novo concedente, o pedido de cadastro dela pode ser considerado como um pedido de LRP. Apenas nessa situação, tá? Porque ele vai entrar naquela posição, ele é uma pessoa nova, então ele já vai qualificar para o bônus. Porém, tem que tomar cuidado com isso, porque o pedido tem que ser de 100 PVs ou mais. Exemplo, eu cadastrei a Larissa com 90 PVs, ela fez 90 PVs. E aí eu fiz uma transferência dela com a Bianca, por exemplo. O pedido dela não vai ser considerado de LRP porque tem menos PVs, não tem 100, certo? Para contabilizar ali o bônus. Então, passe isso para as pessoas referente aos pedidos, tá bom? Um outro cenário que eu vou colocar aqui para vocês. A Larissa, ela está deixando a posição, ok? Ela é o cedente, está deixando a posição. E abaixo dela tem a Bianca, certo? Que tem o mesmo cadastrador que a Larissa. Elas não estão no mesmo nível, tá? A cedente, que nesse cenário aí é a Larissa, e a Bianca, que é o cessionário. Não estão no mesmo nível, seriam um ao lado do outro. A Bianca está abaixo. Só que a Bianca, ela se qualifica para cessionário, porque ela não tem downline e ela tem o mesmo cadastrador que é o cedente, que no caso seria a Larissa. Porém, ambas têm patrocinadores diferentes. Queria que vocês colocassem aqui no chat, se vocês entenderam esse exemplo. Essa transferência, ela pode ser realizada?
cedente e cessionário aqui abaixo. Pode haver essa transferência de contas? A Michelle colocou que pode. A Jussi também colocou que sem downline pode. Legal, certo? Vocês responderam corretamente, por quê? Lembrando que não é swap, tá? Muitas pessoas confundem esse processo com swap. Não é porque o swap ambos precisam ter rede. Mas pode por quê? Desde que o cedente seja patrocinador direto do cessionário. Então, quando for nesse cenário, você consegue sim fazer essa transferência de contas. Mas tem que cuidar em questão do cadastrador, porque ambos precisam ter o mesmo cadastrador. Mas eu coloco aqui uma observação. Essa transferência, ela precisa ser solicitada pelo formulário de transferência, tá bom? E não pelo escritório virtual. Então, quando você tiver uma situação assim, para quem está olhando a sua organização agora e está vendo, nossa, então essa pessoa aqui embaixo não tem downlines, eu quero fazer a transferência dela com o upline dela, certo? Tem que ser pelo formulário de transferências, tá bom? Perfeito. Então, esses são os cenários aqui que a gente vê as transferências de conta e como os cadastros novos podem ser úteis, né, para a nossa estruturação do posicionamento. Então, às vezes a gente observa na nossa estrutura, e eu sempre gosto de falar isso nos treinamentos, né? O nosso prédio em construção que se constrói da base para cima, né? E não o contrário. Então, se você vê alguma lacuna na sua profundidade que você pode auxiliar com um cadastro novo, essas são oportunidades que estão cobertas pela política para fazer esse tipo de alteração e aproveitar os 14 dias. E aí, passando para os clientes preferenciais, eles também são oportunidades, né? No sentido que eles são uma forma de ter um termômetro e uma experiência de que se aquela pessoa vai ser de fato um consultor de bem-estar ou não. Então, quando a gente cadastra uma pessoa e tem só 14 dias para movimentar ela e colocar ela numa posição mais privilegiada, a gente não tem certeza se aquela pessoa vai se tornar um consultor de bem-estar ou não. Não dá para saber esse tipo de coisa em 14 dias, muitas vezes, né? Algumas pessoas já chegam comprometidas com o negócio e já entendem das responsabilidades, mas algumas pessoas ainda não têm certeza disso. E é para isso que os consultores de bem-estar chegam, né? E essa possibilidade aparece aí com as mesmas vantagens de desconto, a mesma possibilidade do LRP. Então, você cadastra uma pessoa como cliente preferencial e constrói aquele cliente preferencial para que, se em algum momento ele se interessar em se tornar um consultor de bem-estar, você possa fazer uma alteração. E como isso funciona? Você cadastrou aquela pessoa, colocou em um lugar que naquele momento que você cadastrou estava precisando para um poder de 3, ou tinha uma lacuna de volume ali, ou você sentiu que seria uma oportunidade bacana de apoiar uma pessoa que estava trabalhando ativamente. E, passado os 3 meses ali, os 90 dias, você sentiu que a pessoa tinha sim o interesse de construir uma organização e tinha interesse de entender mais sobre ser um consultor de bem-estar. Nesse período, o que a gente espera é que esse termômetro venha junto com a construção desse consultor de bem-estar, explicando as responsabilidades, alinhando as expectativas, e aí, quando essa pessoa completa 90 dias, se ela se interessar nesse papel de consultor de bem-estar, ela pode fazer o upgrade dentro do próprio escritório virtual e, fazendo um cadastro com 100 PVs ou mais nos primeiros 14 dias depois do upgrade, você ganha aí mais uma janela para movimentar essa pessoa. E aí você pode colocar ela para substituir numa transferência de contas, né, se essa oportunidade surgir de alguém que não esteja trabalhando, ou para preencher realmente uma outra lacuna, para montar uma perna nova. Então, essa é uma oportunidade que os clientes preferenciais nos dão, no sentido que é uma possibilidade de construir realmente um novo consultor. E aí, por que que a gente tem essa janela de 14 dias, né, que parece ser uma janela pequena, que não nos dá a oportunidade de entender se aquela pessoa tem ou não um perfil para ser consultor de bem-estar, e que muitas vezes as pessoas acham pouco, né? Quando a gente fala sobre posicionamento, principalmente nas exceções que nós temos as assinaturas, as linhas ascendentes que precisam concordar com isso, e quando a gente fala dos 14 dias, isso está totalmente associado às comissões dos líderes. Então, pensem só se esse prazo de 14 dias fosse maior, fosse estendido para 2 meses, por exemplo. E essa pessoa, né, esse novo cadastrado, já tivesse cadastrando pessoas, já tivesse um grande volume sendo movimentado ali naquela posição.
o quanto influenciaria na comissão das pessoas que estão acima dele, recebendo por aquele cadastro, se ele fosse movimentado sem solicitar essas assinaturas e de forma natural. Por isso que esse prazo existe, e é por isso que a gente tem a consciência de que ele não é suficiente em alguns casos, e por isso que o cliente preferencial vem aí com essa característica de se tornar um consultor em construção. Então, você tem, além dos 14 dias, mais 90 dias para construir o perfil dessa pessoa e entender se ela tem realmente o que é preciso para assumir essa posição. E claro, se a pessoa se cadastrou e não quer esperar os 90 dias, ela quer se tornar um consultor de bem-estar antes, nada impede que isso seja feito, isso pode ser feito a qualquer momento dentro do escritório virtual. A gente só fala sobre esse prazo para estender mesmo as possibilidades dos 14 dias e para que você ganhe uma nova janela de movimentação daquele cadastro. Mas uma pessoa sempre pode se tornar cliente preferencial. Inclusive, esse é um dos motivos pelo qual a gente recomenda que seja cadastrado como cliente preferencial quando uma pessoa não tem certeza. Porque quando a gente fala do upgrade, então de pegar um cliente preferencial e tornar essa pessoa um consultor de bem-estar, é muito mais simples do que o caminho reverso. Então a pessoa se cadastrou como consultor de bem-estar, sem entender quais eram suas responsabilidades, o que fazia em si, né, um consultor de bem-estar, quais eram mesmo as atribuições que ele teria, o tempo que ele gastaria ali semanal. Ele entende que não é para ele, ele quer retroceder, né? Quer voltar ali a ser cliente preferencial. O caminho, nesse caso, não é tão simples. Então, por isso que os clientes preferenciais são realmente recomendações e são uma forma da gente estender esse prazo dos 14 dias e você conhecer melhor essa pessoa. E aí a gente sempre fala que é interessante que você tenha um banco de dados dessas pessoas. Porque assim, não adianta muito você ter essa janela de 90 dias, mas não saber quem se enquadra naquele período, quem está completando 90 dias, quanto tempo tem ali de cadastro, a pessoa não está sendo preparada para uma possível alteração, né, para um possível upgrade. Então, não faz sentido se você não tiver esse controle. Então, é sempre bom que você tenha no seu caderno, numa planilha de Excel, a forma como você preferir, o nome desses clientes preferenciais e o tempo que eles estão cadastrados, para que quando surgir uma oportunidade de um bogo, uma oportunidade de uma nova construção de perna, alguma movimentação que você precise fazer com uma certa urgência, que você tenha essa lista, consiga observar isso com mais clareza, as pessoas que estão disponíveis, né, para essa alteração, e faça a alteração. E é importante falar também que isso é uma construção. Então, também não adianta a gente ter um banco de dados com um monte de nome de cliente preferencial, completar 90 dias, e aí sim a gente explicar a proposta de se tornar um consultor. Aquela pessoa ainda não vai ter um cadastro em vias de acontecer, ela ainda não vai saber das responsabilidades. Então, o ideal é que quando completar os 90 dias, essa pessoa já tenha um cadastro em mãos, né, já saiba do que se trata, já tenha uma familiaridade com o LRP, para que a gente não, de repente, vire um consultor de bem-estar que possivelmente vai querer se tornar um cliente preferencial mais para frente, né? Então, essas são as possibilidades que a gente tem quando a gente fala de cliente preferencial, e são realmente oportunidades para a gente estender aquele prazo de 14 dias para movimentar de forma mais estratégica. E aí eu acho que o Pedro tem uma coisa para complementar nesse tema, né? Pode falar, Pedro. Exatamente, esse exemplo que a Larissa falou é muito importante, de você ter realmente um banco de dados dos líderes que têm 90 dias ou mais, né, dos membros que têm 90 dias ou mais cadastrados dentro da Duterra, porque quando você precisar repor, sabe, aquela liderança que a gente colocou lá como exemplo, precisar trocar aquela posição, são essas pessoas que você pode estar recorrendo primeiro, né, porque você já formou aquele banco de dados, já vem trabalhando com elas. Até a Michelle colocou aqui também no comentário que ela não cadastra já como consultor, e sim como cliente preferencial, porque você tem esse tempo de ir trabalhando essas pessoas. E ter esse banco de dados, ele se torna mais importante ainda dentro dessa estratégia. Só retomando um pouquinho lá da transferência de contas, respondendo duas perguntas aqui que a Michelle fez. Sim, Michelle, no caso, quando você vai fazer a transferência de contas pelo formulário de transferência, tem que ser encaminhado para o e-mail do posicionamento@duterra.com, tá bom? Você preenche e encaminha para eles. Qualquer dúvida ali no preenchimento, procura seu gerente de contas, que ele pode estar auxiliando você. E outro ponto que você também perguntou, se tem que ser antes do dia 15, não necessariamente. Só que lembrando, o posicionamento não processa a transferência de contas do dia 1º ao dia 15 de cada mês por causa do ciclo do bônus, por causa do fechamento. No entanto,
Você encaminhou uma transferência de contas, exemplo, vou pegar exemplo aqui, fevereiro. Você mandou uma solicitação de transferência de contas no dia 25 de fevereiro. E o cessionário assinou aquela transferência no dia 27 ou dia 28, por exemplo. O posicionamento pode sim realizar aquela transferência de contas no dia 1º ou dia 15, certo? Até o dia 14, na verdade, porque ela vai contabilizar para o mês anterior. Agora, se você mandou uma transferência de contas no último dia do mês e o cessionário assinou só depois que virou o mês, aí vai contabilizar agora para aquele ciclo. Ela está entrando no dia 1º, na primeira quinzena do mês seguinte. Então, eles só vão processar essa transferência provavelmente depois do dia 16. Eles vão até analisar, mas eles vão arquivar, vão guardar, e depois do dia 16 que eles vão processar essa transferência, tá bom? Então, depende muito da estratégia para quando você quer que reflita essa transferência. Então, é muito importante quando o cessionário vai assinar essa transferência, tá bom? A Laisa perguntou também, com relação a clientes preferenciais, se você ganha 90 dias para movimentar essa pessoa. Não. Na verdade, você tem 90 dias para construir um novo consultor de bem-estar, aquela pessoa que ainda está em dúvida. Quando ele faz o upgrade, ele precisa cadastrar alguém com 100 PVs ou mais nos próximos 14 dias, e aí você ganha uma janela de 14 dias para movimentar aquela pessoa. E a Marília perguntou, na verdade ela falou, né, que nunca fez transferência de contas enviando e-mail. Na verdade, realmente é isso mesmo. É pelo escritório virtual, né? Como é uma movimentação coberta pela política, eles têm uma aba específica para isso, por e-mail, através do formulário, como o Pedro mencionou, seria só mesmo naquela situação em que está um abaixo do outro ali, né? O Pedro, inclusive, mandou o formulário aqui no chat para vocês darem uma olhadinha. Mas a transferência ela é de fato solicitada dentro do escritório virtual, tá bom? E aí, passando para a próxima regra de inativos. Então, aqui a gente tem alguns tópicos, né, que o Pedro vai começar falando e a gente vai conversando aqui. Eu estou dando uma olhadinha no chat. Inativos, talvez seja um dos pontos, né, gente, que nas nossas reuniões com os líderes, é uns pontos que nós abordamos muito. Por quê? Para um crescimento de uma organização, você precisa gerar volume na profundidade, né? Você precisa focar ali até mesmo no seu unilevel, trabalhando ali o pessoal. Então, elite, você precisa ajudá-lo ali a formar os 3.000 de volume. E algo que eu sempre recomendo, nunca fique focalizado em uma regra só. Uma regra não, na verdade, uma estratégia só. Onde eu tenho essa estratégia para minha organização e vou construir ela. Sempre tenha mais de um modelo de trabalho, mais de uma estratégia, porque se uma não der certo, as outras vão cobrindo. Esse momento nós estamos ali, o período do Diamond Club. Então, muitas pessoas estão focadas em cadastros, né? Elas estão processando, efetuando o cadastro em seus eventos. Isso é legal. O cadastro ajuda muito na construção de volume, então isso é muito importante. Só que junto a ele, se faz importante também você trabalhar os inativos na sua organização, de duas formas. Primeiro, trabalhar cadastros novos para que eles não se tornem inativos, né, fazendo classe continuada, acompanhamento, sempre atualizando os protocolos de uso deles, passando data dos protocolos, não só informando quais óleos, mas como utilizar diariamente para que ele tenha um ciclo com aqueles produtos, treinamentos, enfim, algo que vocês já estão craque em fazer. Só que um outro ponto também é trabalhar os que já estão inativos na organização de vocês. Porque esses inativos, muitas vezes, ele é volume que é muito útil para você. A do Terra ela tem como um parâmetro para isso a sua retenção. E a sua retenção, muitos falam que a retenção, o ideal é de 50%, 60%, 70%. Eu coloco sempre uma aspas aí. Exemplo, se sua retenção é de 50%, só que você tem 100 pessoas na sua organização. Se sua retenção é de 50%, significa que você tem 50 pessoas ativas e 50 inativas. O que isso representa? Se você está procurando atingir um Silver ou um Gold, 50 pessoas ativas não vai te levar a um Silver e não um Gold, ok? Então, essa retenção de 50%, ela não é boa nessa sua situação. Porém, se você tem 800 pessoas na sua rede e sua retenção é de 50%, você tem 400 pessoas ativas, te leva a um Gold. Ok? Então, aí você tem material para trabalhar. Então, é bom você olhar para a sua organização, quantas pessoas eu tenho e quantas pessoas eu tenho ativa. E olha ali a sua organização.
Essas pessoas ativas leva para aquela meta que eu quero, leva para minha requalificação, leva para o meu gold, que aí você focaliza nela. Se você precisar aumentar esse volume, exemplo, você tem 200 pessoas inativas, é bom que você faça um trabalho com eles. E que trabalho é esse? Não só procurar tirar eles da sua organização, mas sim tentar retê-los, trazê-los de novo para a do Terra. Essas pessoas, elas ficaram inativas por algum problema, geralmente. Os que eu mais, nas reuniões aqui, a Larissa pode passar um outro exemplo, mas nas minhas reuniões, o que eu mais escuto dos líderes que fazem esse trabalho, com os inativos, quais são os feedbacks que eles acabam coletando? As pessoas pararam por quê? Ou não sabem mexer no escritório virtual, certo? Então vale a pena de você passar um vídeo ou treinar ele, ensinar ele a fazer ali, pedidos pelo escritório virtual. Pouco conhece sobre o LRP, então é bom você deixar claro para ele qual o retorno que ele está tendo com o LRP. Muitos também não tiveram suporte, infelizmente, do seu upline, então é bom você estudar para verificar como que está o suporte daquela pessoa com o seu upline. Esses são os pontos, e outros também não conhece tanto referente aos olhos, ok? Tô falando? Sim. Os inativos, na verdade, eles são oportunidades, né? Porque são pessoas que já conheceram o produto, que já conheceram o negócio de alguma forma, então ele já tem meio caminho andado ali. De repente, não vai precisar ser uma apresentação tão extensa que você vai fazer com aquela pessoa. Às vezes ela deixou de fazer, de consumir, porque não se afinizou com a pessoa que cadastrou ela. Então, essa é a oportunidade de identificar dentro da sua organização onde que está o gap ali, onde que falha no sentido de acompanhar aquelas pessoas, né? Que tipo de atenção elas estão recebendo quando optam por se cadastrar com vocês e fazer isso em conjunto. E nesse momento, quando a gente trata de nativos, é crucial que a equipe esteja toda falando a mesma língua, né? Toda na mesma página. Às vezes a gente tem alguém na profundidade que tem uma estratégia de tentar reativar até o fim, que está cultivando um relacionamento com aquelas pessoas, que está tentando reativar aos poucos, que tem se encontrado com os inativos da sua organização para entender como pode ajudar. E aí, se isso não existe uma comunicação, às vezes a pessoa que está lá em cima, olha uma pessoa que está inativa há 12 meses, por exemplo, e solicita a remoção dela da organização. Isso pode gerar atrito dentro de uma organização, né? Porque às vezes eu estava conversando com a pessoa, estava tentando reativar, estava entendendo em que momento que aquilo deu errado e uma outra pessoa solicitou a remoção. Então, sempre mantenham, né, a equipe de vocês organizada no sentido de informada sobre a estratégia de negócio daquele mês ou daquela semana, para entender qual movimento vocês vão fazer, se vai ser um movimento de reativação ou se vocês vão realmente fazer uma limpeza ali dentro daquela organização para que não hajam esses desconfortos, né, dentro da organização e sempre se lembrem que os inativos, na verdade, já estão com meio caminho andado. Eles já são pessoas que se encantaram pelo produto em algum momento. E às vezes eles só precisam que você que está lá no primeiro nível, aquele inativo está no sétimo, eles só precisam que uma pessoa com um jeitinho diferente de falar, ou com uma atenção diferente, ou que more mais perto, cheguem até eles e conversem. Então tenham essa visão de que às vezes delegar função é ótimo, então você precisa organizar a sua estrutura para que cada um, né, dos seus donos de organização façam esse controle com seus inativos, mas também entender que talvez vai precisar realmente mudar a forma como você está falando e você pode ajudar o seu downline a se comunicar com aquele nativo de uma forma diferente, para aproveitar aquele cadastro que já existe e sempre tentar reativar, né? E se não conseguir realmente, que vocês tenham esse feeling da limpeza. Porque às vezes algumas pessoas não vão se reativar, mesmo que você mude a forma como está tratando ela, mesmo que as promoções estejam mais atrativas. Às vezes alguma coisa aconteceu e aquela pessoa realmente não tem mais interesse em continuar com a do Terra. E aí o melhor caminho é realmente fazer essa limpeza para melhorar sua retenção e para melhorar também a clareza com a qual você vai enxergar a sua organização daqui para frente. Porque se ela está poluída por pessoas que não vão voltar a fazer negócio, não vão voltar a consumir, fica um pouco embaçado ali a situação para você conseguir enxergar uma possibilidade de alteração e movimentações mais eficientes para a sua organização, né? Então, de novo, voltando no banco de dados, tenham isso com os inativos de vocês, e aí é mais fácil se cada um dos seus downlines, né, dos seus qualificadores tiverem também,
para que fique mais organizado quando vocês precisarem fazer uma limpeza ou quando vocês fizerem um movimento mais intenso para voltar a conversar com essas pessoas e entender em que momento que isso falhou, né? Que essa inatividade aconteceu, que frustrou aquela pessoa de alguma forma. Então, se o Pedro não quiser falar mais, vai falar. O Pedro vai dar mais uma informação para a gente sobre isso. E esse ponto que até o Rômulo colocou aqui, né, que ele sempre conversa com os membros inativos 2 a 3 vezes, né, Rômulo? E também com o cadastrador e o patrocinador, de fato. Isso é muito importante, você fazer todo esse trabalho, né? Porque se a pessoa ela te deu um feedback sobre o patrocinador dela, olha, não tive o suporte do meu patrocinador, então por isso que eu não fiz nenhum pedido, e você tem mais 10 pessoas te dando esse mesmo feedback, talvez está faltando um pouco de liderança para aquele patrocinador. Então, é um momento que você atua como mentoria, conversar com ele, trazer ele para suas classes, para ele ver como que faz esse acompanhamento. E o que você vai ganhar trabalhando com os inativos? Além de volume das pessoas que você vai conseguir reter, que é muito importante, você tem que transformar esse volume em volume estratégico, e é onde a gente entra nas regras de posicionamento. E essas regras de posicionamento, eu vou falar aqui mais, vou focar no cenário que é para vocês, no cenário que vocês trabalham, de Premier abaixo, certo? De Premier abaixo, com 6 meses ou mais de inatividade, e aquela pessoa tiver interesse em se reativar, você pode estar reposicionando ela. Porém, apenas a própria pessoa que está inativa que pode mandar e-mail para o posicionamento. Então, se o Rômulo, por exemplo, igual ele comentou aqui, entrou em contato comigo, o Pedro está há 6 meses ou mais de inatividade, e eu aceitei essa proposta, eu vou voltar a me reativar, eu que tenho que mandar um e-mail, e nesse e-mail é muito importante que eu informe que eu estou inativo. Não só mandar assim, por exemplo, solicito mudança de patrocinador e cadastrador. Não, coloca, eu, Pedro, estou há 6 meses ou mais inativo e desejo me reativar com ID de cadastrador tal e patrocinador tal, que é o momento que você atua auxiliando ele, informando qual é a melhor posição para ele, onde sua organização está precisando. E como olhar isso na organização? Pega lá a sua rede, vê aquelas pessoas que não estão construindo a organização na profundidade, que tem lacunas no poder de 3. O que são essas lacunas? Eu, Pedro, estou formando o meu poder de 3, só que só tem eu e meus 3 qualificadores, que é a Rayane, a Pamela e a Larissa. Para que eu consiga o meu poder de 3, eu preciso fazer 150 PVs, a Larissa, a Rayane e a Larissa também, para fechar os 600 de volume da equipe. Será que eu posso contar que todo mês elas vão fazer 150 PVs, que, convenhamos, é um valor alto? Eu também, será que eu vou contar com meus 150 PVs todo mês? É muito arriscado, é muito em cima. Então, sempre é bom você colocar mais 2, mais 3 pessoas nesse nível para ajudar no PV. Então, onde você pode tirar essas pessoas? 12 inativos, que você pode estar reposicionando assim. Se eu estou querendo construir já meu poder de 3, só que só tem eu e mais 2 pessoas, estou precisando de alguém ali para formar meu poder de 3, eu posso também reposicionar ali com os inativos. Eu quero algo muito importante agora falar para vocês. Peguem os inativos e construam a aposentadoria de vocês, que é o Unilevel. Então, trabalhem na profundidade, construam profundidade com os inativos, cadastros novos, para que você possa fortalecer os níveis na profundidade. E não trabalhar só ali no primeiro nível, porque senão ele fica também muito lateralizado. Tem que tomar muito cuidado nesse ponto também. Então, lembrando que a própria pessoa que está inativa, que encaminha o e-mail para o posicionamento vai fazer a mudança que ela solicitou e vai mandar um e-mail para ela, informando, Larissa, a gente reativou você, você tem até 48 horas para fazer um pedido, o que importa é que esse pedido contenha PV. É esse pedido que vai salvar a sua reativação. Tem muitas pessoas que ela para por ali, ela manda o e-mail, não acompanha o e-mail dela, o posicionamento acaba respondendo e ela não faz o pedido. Passou desse período das 48 horas, vai ser desfeita a mudança que ela solicitou. Então, assim que o posicionamento manda o e-mail, que o posicionamento dá o ok, aí você vai e faz o pedido. Aí você se ativa, certo? Naquela posição. Também cuidado para a pessoa não fazer o pedido antes. Se ela fizer o pedido antes, ela vai se ativar. Aí não adianta mandar um e-mail depois.
Então, primeiro manda um e-mail, formaliza junto ao posicionamento, aguarda a resposta e aí você pode fazer o pedido, tá bom? Perfeito. E aí, a gente não vai falar nesse treinamento sobre exceções, né? Semana que vem nós teremos um treinamento somente para isso, então essa parte a gente vai pular. E aí a gente trouxe aqui essa organização desenhadinha para dar alguns exemplos e contextualizar as coisas que a gente já falou aqui, né? Até chegar nessa parte final. Então a gente tem uma estrutura fictícia aqui, onde a gente tem alguns dos cenários que caberiam para aquelas situações que a gente falou antes, de transferência de contas. E aí, se vocês tiverem uma estrutura parecida, ou se tiverem algum caso parecido aqui, ou que esteja moldado dessa forma como está desenhado aqui, vocês podem já se inspirar para alguma coisa ou mandar as dúvidas aqui no chat. Então, vou ajudar aqui o Pedro, talvez, fazendo algum desenho aqui na tela, para que vocês compreendam melhor, mas a gente só trouxe isso aqui para contextualizar um pouquinho as possibilidades que a gente já falou antes, tá bom? Isso, agora para fixar com vocês, vamos, né, Larissa, passar por todos aqueles pontos, tanto da transferência de contas, do cliente preferencial e dos inativos. Esse primeiro cedente que está aí, isso, esse ponto que a Larissa tá mostrando, tá? Essa pessoa desistiu do negócio, que é aquele cenário que eu passei para vocês. E aí, do lado dela, tem uma pessoa que pode se qualificar para uma transferência de contas. Isso é aquele primeiro padrão que vocês conhecem, né? Mesmo patrocinador, mesmo cadastrador, e o cessionário não tem rede, aí só faz a transferência. Mas está vendo que abaixo tem uma outra pessoa, esse outro cessionário? Isso não é um swap. Swap seria com essa outra pessoa, porque ela tem rede, ok? Então, essa outra transferência também poderia ser feita com esse outro cessionário, mesmo ele estando abaixo. Mas, lembrando, mais uma observação, ambos precisam ter o mesmo cadastrador, ok? Aí você vai e faz essa transferência por meio do formulário de transferência. Eu até coloquei aqui no chat para vocês o formulário de transferência e enviar para o posicionamento, tá bem? Isso mesmo. Então, aqui a gente tem uma transferência de contas típica, onde as pessoas estão posicionadas uma ao lado da outra, e você vai fazer isso dentro do próprio escritório virtual. Uma vai assumir a posição da outra. E aqui nós temos essa outra alternativa de transferência de contas, que não seria um swap, como o Pedro falou, porque o swap, ambos precisam ter linha descendente, então se enquadraria aqui nesse aspecto, mas já seria uma exceção, então a gente não vai entrar nesse mérito, né? Aqui a gente também colocou uma acidente cessionário aqui só para vocês verem da mesma forma, né? Que seria uma transferência de contas típica. E aqui a gente trouxe um cenário, né, um contexto de uma pessoa que tem bastante gente aqui no seu primeiro nível e muitas delas estão inativas. Então, como que a gente pode trabalhar, como o Pedro falou, né, para trabalhar a nossa aposentadoria, né, na forma como a gente vai ganhar aqui o unilevel dessas pessoas? Então, você, como Silver, né, como pessoa que está na cabeça dessa organização, identifica uma situação como essa e percebe que essa pessoa aqui está a um passo de bater o poder de 3, está começando a estruturar seu negócio, ou também precisa estruturar sua profundidade de uma forma mais inteligente para crescer aqui em ranking, para conseguir uma estrutura mais sólida, mais saudável. Esse é o momento para identificar se alguma dessas pessoas aqui tem interesse de se reativar, e aí, se esse for o caso, elas podem se reativar, como o Pedro falou, através do e-mail, né, solicitando a recolocação aqui, elas vão precisar colocar o ID do cadastrador e patrocinador como essa pessoa para estruturar essa equipe aqui, essa organização, ou mesmo se uma dessas pessoas aqui forem clientes preferenciais, que estão em construção, em fase aí de construção, para se tornarem consultores de bem-estar e fizerem um cadastro dentro daqueles 90 dias, né, fazendo upgrade, elas também podem somar aqui como uma terceira perna, ou, por exemplo, para substituir uma dessas aqui. Então, supondo que essa pessoa não está fazendo negócio ativamente e esse aqui está querendo se tornar Premier, porque ele está trabalhando, né, está fazendo os seus cadastros da forma como ele pode, estruturando o seu Unilevel. E aí, uma dessas pessoas aqui, clientes preferenciais, que durante os 3 meses que ela entrou na do Terra, está se construindo aí como consultor, demonstrou interesse, entendeu as responsabilidades e vai fazer esse upgrade já com o cadastro. Essa pessoa pode assumir uma dessas posições para estruturar o Premier dela.
Então, é importante que vocês tenham essa visão mais analítica, né, de entender quantas possibilidades a gente tem aqui antes de partir para uma exceção, por exemplo. E quantas oportunidades nós temos aqui que são cobertas pela política e que estão aí à disposição dentro do escritório virtual de vocês. Então, seja por uma equipe que está mal estruturada e mal distribuída, porque aqui tem bastante volume perdido, seja por uma situação em que a gente está aqui carente de uma solidificação, né, de uma constituição mais inteligente. Então, que vocês tenham esse jogo de cintura de saber quando passar pessoas daqui para cá, quando fazer uma transferência de contas, quando fazer um swap. E é por isso que a gente trouxe esse desenho aqui, para tentar contextualizar da forma mais real, sem efetivamente trazer uma estrutura real, né, já que a gente não pode fazer isso. Mas para que vocês consigam ter essa visão aqui das possibilidades que vocês têm, né? E aí, de repente, essas pessoas aqui consomem ativamente, você pode remanejar para debaixo aqui mesmo, porque não está precisando de tudo isso aqui para o poder de 3. Às vezes essa pessoa só no primeiro nível consegue mais de 1000 de volume e não tem necessidade, então a gente pode remanejar isso aqui para a estrutura para trabalhar no unilevel, né? Melhor pensar nesse unilevel, porque se você estrutura aqui um quinto e sexto nível, quem ganha também é você, se essas pessoas aqui estão fazendo pedidos, porque a gente sabe que a do Terra paga a maior porcentagem para quem está mais embaixo, para quem está mais profundo dentro da sua organização. Então, se você deixa esse tipo de cenário acontecer, você está deixando de ganhar uma comissão ainda maior no final do mês e está deixando de ajudar pessoas como essa ou como essa aqui mesmo a ganharem valores maiores também, e estruturarem poder de 3 mais profundos, né, de segundo ou terceiro nível e de crescerem junto com você dentro da organização. Então, esses aqui foram alguns exemplos para a gente tentar contextualizar tudo que foi falado, né? E, claro, se você tem algum cenário parecido com esse que a gente falou, ou se você tem uma situação que você sente que não se enquadrou aqui nesses exemplos, e você ainda ficou com dúvida ou gostaria de falar mais profundamente sobre algum tópico, vocês podem chamar os gerentes de conta de vocês, agendar uma reunião para a gente entender que tipo de cenário é esse, como que a gente pode trabalhar de forma mais estratégica para que vocês tenham resultados melhores lá na frente. Se o Pedro não quiser acrescentar nenhum exemplo aqui dessa estrutura fake que a gente fez, acho que a gente pode encerrar, né? Isso mesmo, é esse ponto que a gente contextualizou para vocês, tá? Espero que nós tenhamos passado alguma coisa nova ou relembrado. Aproveitem que a mente de vocês está fresca, abre ali a sua organização, ok? Dá uma olhada, vê os pontos que você pode estar reestruturando, vê como você pode estar aumentando o volume da sua organização, não só aumentando o volume, mas transformar o volume estratégico também, né? Que vem desses pontos dos inativos, dos clientes preferenciais que a Larissa falou. E qualquer dúvida, gente, chama o seu gerente de contas, trata desses pontos na sua reunião, abre a sua organização ali com o seu gerente de contas, passa para ele as metas que você quer atingir, quais suas dificuldades dentro da organização, que eu tenho certeza que cada um deles pode passar algo muito importante para você, tá bom? É uma visão, seja por experiência ou seja por algum conhecimento técnico. Então, chama ali o seu gerente, tá? E para finalizar, vou aqui passar o mesmo recado, né, aquela mesma despedida que a Viviane passou aqui no começo, que eu também estou indo para o gerenciamento de Gold e Platinum, certo? Então, hoje está sendo o meu último Papo de Silver. Eu estou dando um até logo para vocês, né, porque eu sei que a maioria aqui já já vai ser Gold, já já vai ser Platinum, e também estou dando até logo, né, esse trabalho para o gerente de contas Silvers também, que assim como eu, assim como a Vivi, tenho certeza que em breve ambos estarão lá também conosco, tá bom? Então, gente, da minha parte é isso. Muito obrigado